Eu nasci na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, né? Para quem não conhece, lá na Serra. E uma família de imigrantes italianos, a maioria de nós lá, da minha família, são imigrantes, né? A parte da minha mãe que veio também a família dela veio de uma região do antigo Império Austro-Húngaro, então ela tem um pouco de tcheca, um pouco de alemã, né? Mas principalmente na minha infância era todo mundo falando italiano, nas lojas, em casa, mesmo um dialeto, né? Um dialeto do Vêneto. Então, e muita comida italiana também, que é uma lembrança boa, né? Tortei, macarrão, aquelas massas, agnoline, então muita comida assim de interior. Tinha fogão a lenha, lógico, daí tinha batata doce, pinhão, essas coisas de interior, né? A gente morava no bairro da Avenida São Leopoldo, ali perto do aeroporto. Então, mas na época a gente falava, quando ia para o centro, falava que a gente ia para a cidade, né? Então, para ter uma ideia de quanto era longe, né? Não tinha ônibus e tal, então a gente ia às vezes a pé, às vezes com uma carona. Então, as lembranças da minha infância são essas. A escola ficava bem próximo de casa, escola pública, municipal. Ali eu estudei até quinta série, depois eu mudei de bairro para o Panassolo, daí a escola, né? Aí no Panassolo subia uma rampa a pé também. A gente tomava banho e de manhã chegava lá com o cabelo duro de gelo, sabe? Era incrível essa experiência. Aí eu fiquei em Caxias até 14 anos. Aí com 14 anos eu me mudei para São Paulo, porque se eu ficasse em Caxias eu ia ter que trabalhar, né? Não ia mais poder estudar e em São Paulo eu acabei ficando num colégio interno. Então nesse colégio eu passei 3 anos fazendo o que seria o equivalente ao 2º grau. E aí sim, com a oportunidade de ler muito, tinha ótimas bibliotecas, o colégio de padre, dos padres paulinos. E aí trabalhava também lá, né? Eu trabalhei um bom tempo como revisor, porque eu gostava muito de ler já em casa, daí ali eu cheguei com uma experiência boa de leitura, né? Então eles me davam aqueles originais e provas para revisar. E foi ótimo para a minha vida toda, até hoje eu trabalho com revisão se precisar, né? Aí com 14 anos eu saí de Caxias, fiquei morando em São Paulo, ia para Caxias eventualmente. E a minha infância e a minha adolescência basicamente foram isso em Caxias, né? Estudar o que eu pude e depois essa mudança para São Paulo, que daí assim, daí eu conheci gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, era um colégio interno onde tinha muita gente muito capaz assim intelectualmente, né? Pessoas que estudaram muito e lá também eles contratavam os melhores professores, né? Então tive ótimos professores de língua portuguesa, de física, de química, tinha laboratório. Era uma coisa que eu não teria acesso se eu ficasse em Caxias, porque meu pai era motorista de caminhão, né? Então ele transportava combustíveis pelo interior. Ia buscar lá no interior de Porto Alegre, Canoas, por lá, e depois distribuía, né, em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Eu viajava às vezes com ele. E a mãe era costureira. Então a gente passava a noite assim, aquele comecinho do sono, ao ouvir aquela máquina, tinha um pedal, sabe? Fazia um ruído, um barulhinho, né? Então a gente tinha uma infância bem modesta, assim, né? Nós somos 4 irmãos e agora estão todos ali nessa faixa de 60 anos. Eu vou fazer 62 agora em outubro, dia 4, dia de São Francisco. Lá no internato eu não tinha muita noção, assim, porque em princípio as pessoas se internam num colégio desse para virarem padres, né? Para ir para uma missão, para fazer algum trabalho ligado à religião. Mas só que o meu antídoto ali foi a aula de filosofia, né? Porque tu começa as aulas de filosofia e tu começa a entender que esse contexto de religião não tem nada a ver com a ciência, né? É o oposto disso, a mitologia, né? É o oposto da ciência. Daí comecei a pensar no que fazer mais no último ano, que daí eu tinha que sair, né? Tinha que sair ou ficar, daí eu tinha que sair, porque eu não acreditava, né? Eu não acreditava naquilo, né? Naqueles mitos da religião católica. E daí eu saí, fui para Caxias, daí eu resolvi fazer vestibular para jornalismo lá em Caxias e em Porto Alegre na URGS também. Aí eu fiz nos dois eu passei, sem cursinho, sem nada, para tu ver, né, como era bom o 2º grau lá.
E daí na URGS foi um mundo novo, assim. Eu tinha feito, as minhas opções eram jornalismo e tinha uma possibilidade de segunda opção que eu fiz para teatro. Se tinha alguma coisa que me levava, eu acho que eu gostaria de estar nesse universo de leitura, de livro, de biblioteca. A Fabico, por acaso, era biblioteconomia e jornalismo, né? Então, quando eu passei lá, foi um mundo novo, assim. Eu cheguei, aquela universidade toda pichada, né? Todos os banheiros, todos os corredores. E um contato com pessoas muito especiais, assim, porque as pessoas que passavam na Federal tinham uma seleção ali, tinha um funil ali, né, que passava, era difícil de passar na URGS, né, eu não acreditava que eu fosse passar, tipo assim, na época que eu fiz era 13 candidatos, 14 candidatos por vaga. E uma pessoa do interior, né, por mais que eu tivesse morado em São Paulo, assim, eu achava que era muito pouco provável, daí eu fiz nas duas para ver em qual que eu me garantia, né? Mas daí a escolha foi inevitavelmente ir para Porto Alegre, né? Fiquei numa pensão lá na Farrapos, uma área bem de prostituição, e ali na URGS eu fiquei esses 4, 5 anos estudando e trabalhando também, porque eu consegui, por incrível que pareça, um emprego na Zero Hora. Então era um jornal grande, um grupo de comunicação enorme, e ali eu fui fazer revisão também, Elaine. Passei para fazer revisão, ficava a madrugada inteira revisando textos dos jornalistas, né, que trabalhavam na Zero Hora. E aí foi bom também, porque a turma de revisores eram umas 20 pessoas, assim, e todos também intelectuais, assim, né? A maioria ali já era formada em outra área, eu era estudante de comunicação. Foi uma das melhores turmas, assim, para trocas, né, intelectuais e de convivência, de amizade, né? Foi muito bom, eu fiquei trabalhando esse tempo todo ali. E aí, em 1986, foi o ano que a RBS veio para Santa Catarina. Daí estavam tendo umas vagas aí para repórter, né? Estávamos ali em 86, quando eu terminei o curso de jornalismo. Na época o curso chamava curso de comunicação, né? E daí tinha uma especificação. Tinha vários desdobramentos ali. Tu podia ir para a área do marketing, da publicidade ou do jornalismo. E daí a especificação era jornalismo gráfico e audiovisual. Então aprendia bastante sobre fotografia, muito de redação também, muitos caras bons na redação que davam aula para nós, e alguma coisa de televisão, rádio também, um pouco de diagramação. Na época diagramava com papel ainda, imagina, né? Uma coisa que em seguida, daí quando eu vim para Florianópolis, daí para trabalhar aqui na RBS, para o Diário Catarinense, daí era tecnologia, era supra-sumo da tecnologia, né? Então, se eu tinha estudado utilizando máquina de escrever, aqui já era tudo computadorizado, já tinha ligação entre as filiais, né? As sedes que eles chamavam, né? Que era Joinville, Chapecó, Criciúma. Então, tudo era informatizado já, né? Então daí mesmo estando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não tinha essas tecnologias assim, né? Era coisa que tu vai descobrir depois no mercado, né? O mercado está sempre à frente da universidade, né? Sempre tá na ponta. 86 que eu vim para cá, no comecinho de 86, janeiro. Daí aqui nós ficamos num hotel, daí a turma toda que veio do Rio Grande do Sul ficou num hotel, chamava Hotel Itaguaçu, mas era em São José. E daí nós ficávamos lá e foi muito bom, assim, porque eram todos jovens recém-formados, cada um vinha de um lugar, né? E daí ali a gente fez um estágio geralzão, assim, todo mundo junto com o Renan Antunes, né? Uma das pessoas que estava ali era o Renan, e entre outras, né? E daí ficamos uns meses, uns 3, 4 meses, e depois esse grupo foi disperso, assim, cada um foi para uma sede. Eu fui para Joinville. Inicialmente eu ia para Criciúma, mas depois eu fui para Joinville.
Joinville é uma cidade totalmente racista, assim, né? Para nós, né? Que mesmo sendo, né, de certa forma, com essa cara de europeu, assim, eles são bem fechados, né? Bem fechados ali. Uma cidade que teve suas delícias também, né? Tinha uma doceria lá, doceria Dietrich, que era muito legal, ficava numa esquina. E o pessoal que trabalhava comigo era muito legal também, o pessoal da TV, né, da TV RBS, o pessoal do jornal também. Amigos até hoje, Eduardo Marques, que era fotógrafo, José Antônio Basso, que era o nosso chefe lá, e hoje Gildomar, que era o cara do esporte. A gente morou em pensão lá também, umas casas alugadas, todo mundo dividindo essa casa e tal, né. Gildomar, um tempo depois, teve um acidente, voltou para Pelotas, zoado. Está por aí até hoje, mora num sítio chamado Pedras Rolantes, com o Tarcísio, né, que é fotógrafo também. E eu fiquei ali quase um ano, fiquei uns 6 meses. Porque daí rolou o seguinte, a RBS ela contratava os melhores caras dos outros jornais, né? Então ela pegava o melhor do esporte A Notícia, o melhor da política do Estado, pegava os melhores e pagava simplesmente o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do que nós ganhávamos, né? E daí começou a ficar uma situação muito chata para nós, sabe? Que viemos de Porto Alegre, né? Porque ficou evidente que nós não interessávamos, né? Que interessava a concorrência, né? Que interessava o mercado. Eles não tinham escrúpulos, né? Nenhum. E aí eu fiquei até setembro, outubro de 86 no Diário Catarinense, pedi demissão e fui para São Paulo. Meti a cara, daí fiquei em São Paulo, comecei a trabalhar já naquele ano mesmo, consegui trabalho na Folha da Tarde, que era um jornal do Grupo Folha, era o segundo jornal do Grupo Folha. Era o jornal que na época da ditadura fazia o serviço mais sujo da Folha, né? Assim, mas eu não sabia disso e eu precisava muito daquele emprego também, né? Então ali também foi muito bom ter trabalhado na Folha da Tarde, porque eu entrei na editoria de cultura, daí eu ia a todos os shows, todos os filmes, todas as peças de teatro, todas as exposições, tudo a trabalho. Tudo de graça, tudo, né, viagens de graça, tudo como repórter da Folha da Tarde, né? Daí assinava as matérias também, e daí foi muito bom, assim, porque foi uma volta por cima que nem eu acreditava que ia acontecer, sabe? Porque tão rapidamente, né? E graças, sei lá, à ajuda das pessoas também, dos meus amigos, da minha própria trajetória, né? Porque também lá eu comecei a trabalhar como revisor. Então eu fui pedir emprego na Brasiliense, eu fui pedir emprego na Loyola, emprego ou trabalho, né? Os paulinos, as paulinas que eu trabalhava já antes de ir para São Paulo dessa vez, alguns já me conheciam, daí eu trabalhava como revisor e era bom, porque o trabalho de revisor tu podia fazer em casa e dava uma grana até mais do que ser repórter, né? Então eu trabalhava em casa e fazia revisão de vários livros para várias editoras, a 34 depois, algumas ótimas, alguns livros horríveis e alguns livros ótimos, né? E em São Paulo daí eu trabalhei em vários jornais, daí a Folha da Tarde foi um, né? Daí eu tirei umas férias na Folha da Tarde uns 4 anos depois e pedi demissão também e fui fazer uma viagem para a Europa de um mês. Sabe aquelas viagens assim que tu quer conhecer todos os países em um mês e tu acaba percebendo que não vai dar certo, né? Aí cheguei lá, naquela época a moeda de cada país era uma moeda diferente, né? Só esses câmbios de moeda, assim, era uma realidade incrível, assim, porque tu não consegue dar conta, assim, sabe? E aí, enfim, eu fui mais para a Itália, mais para a Alemanha, para a França, para a Holanda também, que eu tinha muita curiosidade. Aí voltei, trabalhei no Diário Popular, trabalhei no Diário do Grande ABC, que foi uma experiência bem legal também, no jornal do ABC, as prefeituras na época eram todas do PT, e era um jornal assim que era um jornal bem classudo, assim, sabe? Um jornal muito bom, assim. Fazer uma viagem enorme, né? Saía da Estação da Luz de trem
ia até a Santo André, que era onde ficava o Diário do Grande ABC, e ali ficava o dia inteiro trabalhando ali e voltava de noite. Depois comecei a dividir com uma amiga que ia de carro e daí trabalhei ali um bom tempo também. E fui ficando em São Paulo, em vários jornais, principalmente na mídia impressa, né? Mas tive algumas experiências boas também em televisão. Daí fiz um programa de TV chamado Gente que Faz. Era uma propaganda do Bamerindos, passava antes do Jornal Nacional no sábado, né? E daí esse aí foi um emprego que qualquer jornalista pediria a Deus, porque daí ficava viajando, ficava em hotel 5 estrelas, ficava com motorista e atrás de pautas, né, pro programa. E daí tu conhecia pessoas lindas, maravilhosas, assim, que faziam trabalhos incríveis nas suas comunidades e daí por isso eram escolhidas para estrelar o programa. O programa tinha 3 minutos, né? E aí o programa era dirigido por cineastas top, assim, os melhores cineastas do Brasil faziam esse tal desse programa, né? Que durou também um tempão, assim, acho que, sei lá, uns 5, 6 anos, né? Eu não fiquei tanto tempo, fiquei menos, né? Mas foi um trabalho maravilhoso, assim. Fiz umas campanhas políticas também, uma do Fernando Henrique Cardoso, que era a segunda dele contra o Lula, e uma do Marcelo Alencar no Rio de Janeiro. Aí também, grana, né? Assim, para quem precisa de grana ou para quem gosta de grana, campanha política é uma ótima, assim, muito rápido, muito dinheiro e também rapidamente aquele dinheiro se esvai, né? Porque tu tá numa cidade grande que, né, muito consumo, muito jantar fora, muito comer fora, muita atração, né? Muita coisa para gastar dinheiro, então tu acaba gastando isso também, né? Então essas foram as minhas experiências principais, né? O Diário Popular era um jornal bem no centro de São Paulo também. E eles, por incrível que pareça, ao contrário da Folha, trabalhavam com máquina de escrever ainda. Aí tu fazia o texto, e é incrível como é outro raciocínio, né? Tu escrever numa máquina de escrever e tu escrever no computador. Porque no computador tu muda os parágrafos, tu mexe com o texto de uma outra maneira. Ali na máquina de escrever tu já tem que pensar meio que vai ser escrito, né? Porque tu não pode ficar jogando pilha de papel fora, né? Tu tem que produzir aquele material rápido e tu já pensa meio como vai ser escrito depois, né? Então tu já escreve daquele jeito, né? Tu já escreveu com a máquina de escrever? E tu também, né, Helena? Então, no começo, todo mundo, né? Então, era esse... É outra lógica mental, né? Tu já pensa meio como vai ser publicado, né? Teve vários impactos. No Diário Catarinense, por exemplo, teve um impacto, assim, que eu lembro, que eu sempre lembro, porque tu fazia tudo ali, né? Todas as editorias e ficava de plantão, e daí... E teve uma situação em que eu fui cobrir um acidente de trânsito. Eu nunca tinha feito polícia, né? E eu nunca tinha ido num acidente de trânsito, nunca tinha acontecido de presenciar um acidente de trânsito. E daí imediatamente me mandaram para esse acidente de trânsito. Daí eu fui e era na BR-101. Daqueles acidentes assim que envolvia caminhões e carros, eram vários carros e vários caminhões, sabe? Um caminhão eu lembro que era de tomate e um outro caminhão era de refrigerante. E daí eu tinha chegado e tinha acabado de acontecer, sabe? O acidente. Então... aquilo me impactou muito, assim, a maneira como as pessoas são encontradas depois de um acidente. Eu não sei se vocês já presenciaram isso também, mas é muito impactante porque tu não imagina que as pessoas possam ser destroçadas daquela forma, né? Assim, atiradas daquela forma. E daí começaram a chegar os parentes das pessoas e daí tu tinha que fazer o teu trabalho, né? O fotógrafo fotografando e eu perguntando quem eram aquelas pessoas ali e tal. E isso foi bem difícil, assim, eu demorei bastante tempo para digerir isso, assim. Claro que eu cheguei na sede, escrevi o texto e as informações e tal, mas esse impacto visual, assim, de presenciar uma realidade tão crua, né, foi uma coisa que mexeu bastante comigo, assim, né? Naquele momento bem jovem, assim, talvez 22, 23 anos, né. Então, e isso acontece todo dia, né? Às vezes vários acidentes, várias tragédias, né? No mesmo momento e tal, né? Então isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo. Mas esses personagens do Gente que Faz, muitos deles, claro, tu faz o trabalho todo, o pré-roteiro todo, e ele não vai ser produzido, né? Eles escolhem, sei lá,
pelo interesse deles, né, a produção do programa, né? Mas cada um desses programas foi um aprendizado, assim, porque tu vê que algumas pessoas do nada elas edificam um saber, uma produção, um jeito de viver, um jeito de se salvar, de ajudar outras pessoas, né? Então, digamos que de 100 programas que eu pudesse ter pesquisado que ao ar tenham ido 10, né? Mas esses outros que não foram também, essas produções que não aconteceram, também fizeram parte desse cabedal aí mental, né? E afetivo que tu acaba arquivando, né? Na tua memória, né? Chegou 98, eu já estava com quase 40 anos e eu tinha, em algum momento de Vacas Gordas, eu tinha comprado uns terrenos na Pinheira. E daí eu pensei, eu disse, pô, eu acho que eu vou me mudar para o interior, né? Vou meio que me aposentar, né? E não era aposentado, nem sou até hoje aposentado, mas daí eu pensei assim, eu não posso continuar vivendo em São Paulo, sabe? Ficar velho em São Paulo era uma coisa que me deixava meio aterrorizada, assim, porque no prédio que eu morava tinha uns velhos lá, né? Umas velhas, uns velhos. E eu via o que era aquelas pessoas sozinhas ali naquele prédio, às vezes indo de madrugada conversar com o porteiro, sabe? Eu disse, mas eu não quero isso para mim, né? É muito solitário envelhecer em São Paulo, me parece, né? Não sei se tu tem uma família em São Paulo, talvez não tanto, né? Mas não tendo, né? Como era o meu caso, pagando aluguel, eu morava de aluguel lá. E aí eu pensei, puxa, daqui a pouco eu mesmo vou ser descartado pelo mercado, né? É melhor eu me antecipar a isso, né? E daí eu resolvi morar na Pinheira. Eu nem pensava em Florianópolis, já pensei direto na Pinheira, né? Daí eu vendi umas coisas que eu tinha ainda em Caxias e construí uma casa lá. Comprei um apartamento em Florianópolis, que eu tenho até hoje, e alugo. E é possível viver no interior, numa comunidade pequena. E aí imediatamente já comecei a me integrar com o jornal que já havia na Pinheira, né? E o jornal na Pinheira chamava Espinheira na época, ele começou em 94. Ele foi criado pelo Vilmar Godinho, que é um cara que mora numa caverna lá na Pinheira, existe até hoje, a gente ainda faz o jornal até hoje, 30 anos depois. E o Vilmar, ele me convidou para trabalhar no jornal comunitário, na época tinha 4 páginas, já era impresso, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele, o jornal chegou a ser mensal e agora é bem episódico, assim, acontece de vez em quando dá uma liga da gente resolver fazer, por algum motivo agora a gente vai fazer a edição dos 30 anos. Então, chegando na Pinheira, eu comecei a me relacionar também com o pessoal da reciclagem, que é um centro que tem lá que recolhe material reciclável em 15 bairros da região sul do município de Palhoça, e separa esse material e vende esse material. E no final do mês, essa venda, esse resultado da venda é compartilhado com 70 pessoas, que são 70 famílias da Pinheira mesmo, que ganham esse dinheiro lá, que gastam esse dinheiro lá. Então essas pessoas são as que foram e são minhas colegas ali no trabalho da Procrep, né? Que, desdobrando a sigla, é Criar, Reciclar, Educar e Preservar. É um trabalho que nasceu numa uma sala de aula da professora Hélia, lá na Guarda do Embaú. Começou como uma fonte de renda, né? As famílias que tinham crianças que estudavam nessa escola ajudaram a professora a juntar material reciclável para criarem uma outra sala de aula, ter um novo terreno para uma quadra de futebol, e conseguiram fazer isso com os recicláveis. Depois de um tempo, a professora Hélia participou de um concurso nacional, na época era o Fernando Henrique também, e ela ganhou um prêmio. E daí, a partir desse prêmio, começaram a se abrir algumas portas para ela e para o projeto, né? Daí foi se encorpando o projeto. E olha, hoje, dezembro passado, foram 70 toneladas de material reciclável que saíram dali da Procrep, né? E foram vendidos e tal. E fora o material reciclável, tem o brechó, que daí é uma coisa que não é pesada. Essas roupas são do brechó, essa camisa, essa calça, essa bota. Fora essas roupas do brechó e os calçados, os cintos, os utensílios, tem ainda uma feira do cacareco, que também é anexo da Procrep, e que daí vende, por exemplo, um fogão a gás usado, uma geladeira usada, um carrinho de bebê usado.
Então essas coisas elas não fazem parte das 70 toneladas, elas são vendidas como objetos individuais. Isso entra na partilha também, né? Então essas 2 lojas e mais uma loja de costura, tudo isso agora está agregado. Eu acho que acho que o que vai acontecer com a Procrep no futuro é cada vez especializar mais alguns setores, né? Para a renda ser maior e para ter mais gente trabalhando. Atualmente é o lugar que mais emprega pessoas na Pinheira, mais do que o maior mercado lá, mais do que as maiores lojas. As lojas são as que mais vendem, né? E é muito legal trabalhar ali, assim, sabe? Eu trabalhei ali durante muito tempo. Eu fui vice-presidente lá no começo, né? Quando começou o galpão. E agora, ultimamente, eu estava fazendo mais a divulgação pelas redes sociais e também mídia, assim, de maneira geral, meio porta-voz, meio, né, da associação. Fazer os filmes também com o pessoal dali, né? E é uma coisa muito boa, muito prazerosa também, porque tu projeta essas pessoas, né? Tu dá valor ao trabalho delas e ao parentesco que elas têm ali, as redes familiares. E sai muita coisa muito linda dali, sabe? Tem uma das minhas amigas ali, a Maria do Mosaico, que a gente chama. Então o azulejo também é uma coisa que as pessoas põem fora, né? Elas descartam, né? O que sobra da casa, os pisos, azulejos, são coisas que vão para um aterro ou vão para, né? Ou vão para o próprio aterro da casa. E ali não, ali ela tira dali e faz os mosaicos, né? E daí agora as pessoas estão contratando para fazer grandes obras, né? Então faz uma fachada toda de uma casa. E aí essa pessoa, ela se transformou numa artista local, né? Certamente ela promove outras pessoas que também são artistas, né? As pessoas que trabalham na costura, elas, de uma calça jeans que vai para reciclar, e são milhares que chegam ali por mês, ela transforma aquilo numa almofada, numa cama de cachorro, numa coberta de colchão, numa roupa, outra roupa, né? Transforma aquilo em outros tipos de um tapete, né? E vende, né? E vende também como objeto, né? Não vende como uma pilha de roupa que vai se transformar de novo em roupa, mas vende como uma roupa que foi transformada em outra, né? Então acho que cada vez mais a gente vai prestar atenção no reuso também, além da reciclagem, porque a reciclagem é um pouco falaciosa também, né? Porque o plástico, por exemplo, a gente, todo plástico vai virar plástico, e não é verdade. Alguns plásticos vão se transformar em outros plásticos e poucas vezes, né? 3 vezes. Depois ele vai de novo para um aterro sanitário, né? Mas o que não pode acontecer é o que acontece em muitas cidades. Aqui na Grande Florianópolis, mais de 20 cidades mandam todo o lixo, tudo misturado, tudo para o aterro sanitário de Biguaçu, né? Isso não faz sentido, porque é a matéria-prima que está sendo desperdiçada, né? Eu vejo a mídia hegemônica, que acontece aqui de maneira geral, né? As pessoas são informadas pelas grandes redes, né? Pelos monopólios de informação. Eu acho bem danoso o trabalho deles normalmente, né? Mesmo nessa questão ambiental, o que eu mais vejo é uma coisa meio espetacular, assim. Vai ter um vento de 200 km por hora, uma coisa meio assustadora, assim, né? E que vende também, né? As pessoas se interessam pelo que vai acontecer, né? Com relação ao clima. Nem sempre acontece vento de 200 km por hora. E às vezes quando acontece elas não são avisadas porque não tem tanta tecnologia tão capaz de acertar, né? O que vai acontecer? Vai cair uma pedra enorme de 500 toneladas no Morro dos Cavalos. Ninguém esperava por isso. A sorte é que não passou ninguém embaixo naquele momento, né? O que eu vejo são pequenas iniciativas, né? Como os jornais comunitários que tem, né? Que tem não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, tem muitas mídias, né? Algumas fantásticas, né? De jornal sem autorização, jornal sem outorga, né? E funciona, porque não se submete à legislação, porque a legislação para a rádio comunitária é terrível, assim, ela é opressora, né? Nós no primeiro ano já tivemos multas, né? Olha, porque a torre de vocês não tem 30 metros. Agora a torre não precisa ter 30 metros, ela pode ter até 30 metros, né? Mas na época era obrigada a ter. Eu achei inevitável, né? Porque eu sou jornalista, né? Eu tenho formação como jornalista e experiência como jornalista. E chegando ali e tendo um jornal já, eu disse, eu sou obrigado a trabalhar aqui, né? E é muito, muito positivo, assim, porque no interior as pessoas te conhecem, né?
Elas sabem que tu é o cara do jornal ou o cara da rádio depois. Então elas te chamam, elas vão na tua casa, elas te interceptam quando tá indo pro trabalho ou quando tu tá indo no mercado, elas vêm falar contigo, elas querem te contar, parece que tu vai resolver o problema delas. Tu vira meio uma pessoa pública, né? Tu vira meio uma pessoa de utilidade pública. Então elas vêm falar, elas vêm te contar que aconteceu isso na rua delas, ou que está acontecendo isso na família delas, uma doença, uma coisa ruim, ou enfim, uma coisa que deve ser providenciada pelo poder público. Eu me senti muito mais útil como jornalista ali do que trabalhando numa folha da tarde, fazendo 4 pautas por dia, estressado o tempo inteiro, correndo de um lado para o outro. O jornal na grande cidade é uma coisa muito violenta, assim, sabe? É muita pressão, né? Tu chega no final do dia com aquelas 4 pautas, tu tem que produzir um texto e tu, às vezes não tem nem um computador para tu usar, tu tem que brigar com o teu colega para usar. Então é muito estressante ali. Não vou dizer que no interior não tem estresse também, tem algum, né? Mas é outra coisa, uma comunidade assim, né? Uma comunidade que vai na rádio depois, né? E daí agora vamos começar com a rádio, porque a rádio daí, ela foi uma consequência do jornal, eu acho. Porque as reuniões passaram a acontecer para a criação da rádio com mais ou menos o mesmo pessoal que trabalhava no jornal, né? Que trabalha no jornal até hoje e que trabalhava no jornal. A gente começou a se reunir porque daí havia uma possibilidade de fazer uma associação para criar a rádio. Então a gente criou essa associação em 2001. Então isso quer dizer que foram, sei lá, quase 10 anos depois do jornal ter sido criado. Em 2001 foi a primeira reunião em setembro e aí a gente resolveu criar essa associação. E a outorga para a Rádio Comunitária Pinheira 12 anos depois. E então tu vê o tanto que é demorado, assim, a gente, sei lá, quase teria desistido, sabe? O nosso processo foi engavetado, a gente nem foi avisado, e daí a gente retomou e daí lutou até a rádio conseguiu a outorga em 2013 e a gente foi ao ar pela primeira vez em 2014. A torre nós mesmos colocamos, né, com o trabalho braçal nosso, assim, de fazer os buracos, e não tinha equipe, a gente começou a chamar uma equipe, depois no final tinha até 30 pessoas trabalhando na rádio voluntariamente, né? A gente fez pesquisas, as pessoas queriam ouvir música sertaneja e a gente resolveu não fazer isso, porque já era o que já tinha em todas as rádios, música universitária, sertaneja universitária. Foi bem bom ali, sabe, trabalhar na rádio também, porque a rádio, eu nunca tinha trabalhado em rádio, né? E é tão imediato assim o resultado de uma entrevista, de uma reportagem na rádio, é tão rápido que chega em quem tem que chegar, né? E de fato, porque quando tu tem uma rádio comunitária, ela é a que melhor chega nas casas, porque o sinal chega imediatamente, a pessoa vai rodando no dial e descobre a rádio, né? E daí nós tivemos 2 endereços, lá 3 endereços no fundo, né? E depois no final tivemos que tirar a rádio da FM, a gente mantém ela agora na online só, né? Sem grandes programações, mas com programação musical. Nós estamos num dos estados mais fascistas do Brasil, né? E a rádio sempre foi assim, meio de puxar assuntos de pauta de esquerda, assim, né? Que é a questão do ônibus, que a Elaine vira e mexe toca nesse assunto, né? Que é a questão do posto de saúde, que é a questão da escola. São sempre assuntos que as pessoas acham assuntos meio difíceis de tratar, né? Melhor falar só coisas agradáveis, né? E ali não, ali a gente pegava em alguns assuntos bem delicados, né? Tanto que o jornal deu origem, depois de um tempo na escola, a um outro jornal chamado O Espinho. O nosso era o Espinheira, né? Daí no jornal, na escola foi o Espinho. E a gente sempre teve uma ligação muito legal com a escola, sabe? A escola sempre participou muito, os alunos sempre participaram muito. Na rádio tinha um programa dos alunos, quando tinha o jornal tinha uma caixa pirata que a gente chamava e os alunos colocavam ali dicas de pauta, mensagens, recados, e sempre participaram tanto do jornal quanto da rádio, né? Então eu acho que eu sempre tive muita sorte, tanto nessas coisas da mídia hegemônica, né, de conseguir emprego nelas, né, que não é sempre que as pessoas conseguem, de ter passado por essa experiência de mídia hegemônica e de ter agora quase metade da minha vida profissional de estar na mídia
mídia comunitária. Eu adoro esse tipo de repertório, de gente que passa por mim, de pessoas que eu entrevisto e de resultado também do meu trabalho profissional. Eu estou satisfeito com isso, com esse percurso, que foi o percurso possível, mas que eu não trocaria pelo percurso de ninguém, que é o meu, né? A minha ligação com o universo acadêmico, ela foi bem pouca, assim. Em São Paulo, daí eu fiz um curso lá de teoria da comunicação na Fundação Casper Libero, e ali, quando eu cheguei para aqui, eu comecei a dar aula na Universidade do Sul de Santa Catarina, né? Isso foi em 2000, logo que eu cheguei eu já comecei a dar aula na universidade. Porque eu tinha só uma especialização, eu já comecei a dar aula na Unisul, que era uma universidade particular, lá em Tubarão primeiro, né, e depois aqui na Pedra Branca. Eu fiquei na Unisul durante 10 anos. Daí na Unisul eu fiz um mestrado também, e nesse mestrado foi muito bom porque eu estudei e o meu texto final é sobre grafito de porta de banheiro, que é um assunto que me interessava desde a graduação, assim, eu achava incríveis aquelas mensagens de porta de banheiro, assim, porque é um tipo de comunicação que não tem nada de hegemônica também, né? Ela está lá naquele escuro daquele cantinho, né? Naquela porta que talvez a gente pensa que ninguém vai ler, mas sabe que alguém vai ler, né? E aí na graduação a gente fez um trabalho, eu e uma amiga chamada Fátima, que agora mora em Curitiba, ela é de Pato Branco. A gente fez um percurso em todos os campi da URGS, olhando todos os banheiros, fotografando os banheiros, as portas e analisando os conteúdos, né? E aí no meu mestrado ali na Unisul eu fiquei nessa mesma área de linguagem, né? E estudos culturais. E daí eu queria fazer um doutorado, né? E bom, tu fizeste o mestrado dando aula? Dando aula fiz o mestrado, tinha uma bolsa, daí foi possível fazer o mestrado ali na Unisul, né? Daí eu pensei em fazer um doutorado, né? Não sei, uma vaidade talvez, assim, ou de querer continuar estudando também, né? Daí eu resolvi me jogar na UFSC, né? Com essa trajetória de escola pública, universidade pública, eu disse, vou manter uma coerência aqui, né? E daí lá eu descobri uma orientadora possível, que era a Alicia. A Alicia é argentina e ela trabalha mais com antropologia urbana. Bom, quando a gente se viu, a gente logo teve uma liga, assim, a gente marcou num café lá e ela disse, eu gostei do teu jeito, como tu chegou, né? E eu também gostei do jeito dela, porque a Argentina é meio parecido com o italiano, assim, tem uma coisa de falar alto e de ser meio espontânea, assim, né? E daí, Alice e eu chegamos num denominador comum que era a coisa de trabalhar balneários, né? Termales, né? E aí o meu resultado é uma comparação entre as termas aqui de Santa Marta da Imperatriz e as termas de Federación, que estão lá na província de Entre Rios. Daí eu fiquei uma temporada em Buenos Aires e Entre Rios também, que foi muito bom. Aí a minha aproximação com a antropologia tem muito a ver com a coisa da entrevista, do diálogo, de ouvir o outro, né? Mas só que ali com mais tempo, assim, com mais minúcia, assim, porque na comunicação, no jornalismo, é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem, é tudo muito correndo. Dificilmente tu senta com uma pessoa vários dias, com um grupo, né? E na antropologia tem essa, né? Na etnografia tu precisa de estar ali um tempo, né? Para se ambientar com aquele pessoal, com aquela língua, né? E com aquele jeito de fazer as coisas. Então foi isso que me aproximou muito da antropologia, assim, esse universo comum. E fora que tanto na comunicação quanto na antropologia tem essa observação do outro, né? Essa tentativa de traduzir o outro, né? Não é fácil traduzir a gente mesmo, né? Se conhecer, né? A gente passa a vida inteira tentando se conhecer. E tentando fazer esse retrato do outro também é um périplo, né? É uma caminhada, né? E ali foi muito bom nesse sentido, assim, de ouvir, né? De exercitar esse olhar, né? Então, esse trabalho aí foi pensando em buscar, né, experiências parecidas com as nossas lá da Pinheira, aqui de Florianópolis, com vocês também. E aí a gente chegou até a Amazônia, né? Teve um dos textos que até foi... o México.
Exatamente, vocês estavam transmitindo o programa dos meninos ali, né? Então se espraiou assim, o universo da comunicação alternativa, comunicação comunitária também. Acho que a internet também permite um pouco essas experiências, né, de desdobramentos da mídia hegemônica. Eu gostaria de acreditar que a mídia hegemônica está nos seus estertores, assim, sabe? Mas não sei, não vai ser agora, para esse ano, né? É uma mídia voltada para o mercado, assim, né? É uma mídia que se vende, né? Que é mercadológica, né? Não me parece que tenha muita saída, porque afinal eles precisam de muito dinheiro para conseguir se manter, né? E daí só consegue isso com grandes entradas de dinheiro também, com grandes patrocinadores, né? Jamais vão falar alguma coisa que vá prejudicar um grande patrocinador, né? Uma Ambev, né? Uma Coca-Cola, né? Então esse vínculo da grande mídia com os grandes anunciantes, eu acho que é fatídico, né? Não tem muito como tu sair, né? Tu vê, o jornal, ele era feito voluntariamente, a gente não ganhava nada, precisava só do dinheiro para imprimir, e isso a gente conseguia no comércio local. Então a rádio também nunca foi, a gente pagava aluguel, né? Mas nunca foi uma coisa que desse renda pra gente, nem era necessário, né? Tu tendo uma casa para morar, tu não tem mais muito, assim, não sei, todas as pessoas não são assim, mas é possível viver bem tendo pouca, né? Tendo pouca coisa, assim, tendo poucos bens, né? Como que eu vejo? Eu vejo dessa forma, Elaine, eu não vejo muita saída de essa mídia ser uma mídia que transmita verdades, assim, ou a verdade dos fatos. Pelo contrário, eu acho que é uma mídia cada vez mais manipuladora, né? Ela vai te acomodar sempre aos fatos, né? Ela nunca vai te transformar numa pessoa rebelde ou insubmissa, né? Ou que não aceite, que fique indignada, né? E eu acho santa essa indignação, sabe? Tu não te acostumar com o jeito que fazem o transporte público em Florianópolis, tu ficar indignada, tu ficar furiosa, eu acho bárbaro isso ser possível, né? Tu não aceitar as coisas que são dadas, né? Nem pela universidade, nem pela grande mídia, nem por nada, né? Tu ter essa rebeldia, né? Essa vontade de que as coisas não fossem mais assim, né? Tu vê agora, né, a gente enfrentando a prisão do Assange, por exemplo. Tu tem os grandes países democráticos do mundo, a Suécia, a Austrália, os Estados Unidos, a Inglaterra, todos eles querendo que esse cara continue preso até morrer, sabe? Então, como é que isso pode fazer sentido, né? Uma pessoa que revelou os segredos do Pentágono, né? Tá lá agora sem poder fazer nada, né? E o outro, Snowden também, na Rússia, extraditado. Então, tu vê que não tem muita saída, eu acho, para esses grandes meios, né? Sempre vai ter alguém para trabalhar, de operário, como nós já fizemos isso, né? Mas, do ponto de vista da comunicação, não vejo como ela possa ser transformadora dessa forma, né? Talvez talvez eu fizesse diferente do que eu fiz, né? Do que eu fiz nesses 10 anos e também no período que eu dei aula na escola da Pinheira. Logo que eu cheguei lá, eu dei aula também numa escola, né? Eu não sei, eu acho agora olhando assim, eu acho que a gente é meio soberbo, assim, como professor, né? Eu talvez tenha sido, né? Acho que eu seria uma pessoa mais humilde se eu fosse professor hoje. Seria mais amigo dos alunos do que eu fui, né? Não sei, a gente meio que se investe numa pseudo-sabedoria, né? Naquele momento, naquela condição. Acho que como eu sou uma pessoa diferente hoje, eu seria um professor diferente hoje. Acho que eu ouviria mais os alunos do que eu ouvi naquela época, né, que eu fui professor. E acho que eu ia encaminhar mais para o jornalismo não hegemônico, assim. A saída é por aqui, vamos para a rua, mas vamos tentar fazer o que a gente deve fazer, que é tentar transformar o mundo, né? Mas talvez fosse assim, fosse uma educação para os meios não hegemônicos, né? Um olhar mais voltado para a comunicação
revolucionária, vamos dizer assim. Eu acho que basicamente a Cremilda Medina com aquele Notícia, um produto à venda, por exemplo, lá no comecinho das aulas de jornalismo, uma professora maravilhosa que eu tive, que nem é famosa, que ela fazia um trabalho com outras universidades da América do Sul, medindo nos jornais impressos a centimetragem que se dava para Estados Unidos, para Japão, para Inglaterra, para Equador, para Bolívia. E Marta Alves de Azevedo, ela se chama, não sei ainda se está viva, ela já era velhinha na época. E ela disse, olha que injustiça que os meios de comunicação fazem, olha o espaço que eles dão para países aqui do lado, como a Bolívia, como a Argentina, como o Equador. Gente, era ínfimo, e ela tinha provas, ela media, ela milimetrava, ela disse, olha aqui, 1 quilômetro para os Estados Unidos e 1 milímetro para a Bolívia. E quando era notícia da América Latina, era só notícia ruim, era só tráfico, era só desgraça, era terremoto. Então, que ideia os leitores dos jornais, as pessoas que viam o jornal, tinham dos países que estão aqui do lado, os nossos irmãos? Uma ideia negativa, uma ideia de que eram países subalternos, países que não mereciam sequer ser visitados, né? Então a Marta, lá no começo, foi maravilhosa, porque ela me mostrou como era injusta a distribuição de espaço nos jornais diários, né? Muitos teóricos, muitos outros teóricos também, mas muitos professores, né? Professores que estavam ali no dia a dia e que olha, o professor é uma coisa maravilhosa, sabe? Porque ele te desperta, assim, para muita coisa que tu vai vendo depois na profissão e que tu vai confirmando depois na profissão também e te despertando para a possibilidade de pesquisa, né? Se o professor te valoriza quando tu vai estudar porta de banheiro, já é bom, porque ele não está naquele universo previsível das possibilidades, né? Então, te valoriza, né? Quando tu valoriza o aluno é bom, né? Porque ele fica mais, ele tem uma autoestima melhor, né? Então ele acredita nele mesmo, né? Eu acho que é isso que eu faria, sabe? Eu acho que eu acreditaria mais nos meus alunos, assim, eu seria mais bondoso, né? Com eles e comigo também. Olha, eu acho que nesse momento de pós-verdade, desse momento de manipulação das informações do jeito que está, eu acho que está bem a um passo disso, viu, Elaine? Assim, porque não que essa coisa de fake news tenha começado com a internet, né? Porque isso a gente já fazia desde a década de 60, né? Então, a Rede Globo, década de 60, já era fake news, já era tudo manipulado, já era tudo, né, pró-Estados Unidos, né? Talvez ali já tenha começado, quando começou ali já começou natimorto, né? Porque já começou com esse viés, né? E agora totalmente, né? Agora com essa prisão da Assange, por exemplo, tu percebe que não tem lugar para a verdade no jornalismo mais. Não, tanto que botaram o cara lá e não vai sair de lá tão cedo, né? Não vai sair de lá que não seja morto, né? Talvez, né? E outro faz aquilo que eles querem e outro não faz parte disso, né? Então é terrível chegar a essa constatação, né? De que o jornalismo esteja no fim. Ou talvez assim, esses pequenos núcleos na internet, nas rádios comunitárias, nos jornais comunitários, talvez alguma coisa possa ser feita por aí, né? Isso também é jornalismo, né? Isso também é um jeito de agir e de tentar mudar uma realidade que não é satisfatória para nós, né? É uma hora rapidão, né? Passou, mas foi bom. Agora, essa situação de ser entrevistado é esquisita, né? Porque a gente tá sempre no outro lado, né? Então tu fica pensando, mas o que eu vou fazer ali? Eu sou tão insignificante, eu penso, o que elas querem, né? Aí, porque... Eu fiz agora uma reação que eu quase caí da cadeira. Eu imaginei eu cair apagando o livro. Eu ia te comentar, eu era adolescente quando passava esse Agente de Paz. E a minha mãe dizia, eu adorava. Eu queria te ver no Eu sou amiga, minha gente que faz. Ô mãe, tu não acha que é muita resposta? Ai, eu adorava. Nossa, era muito bom, era muito bom, gente, era muito bom. E além dele trazer histórias incríveis, ele tinha essa pegada de ser feito por cineastas. Sim, exatamente. Né? Eu achava lindo que bom, e fora que eu conheci o Brasil inteiro, né? Eu conheci o Manaus, eu conheci Pará, eu fui para Marajó. Que foi minha colega de jornalismo que também trabalhou nesse projeto, não sei se tu conheceu ela, Renata Rosa. Ela trabalha hoje em Itajaí, também com comunicação comunitária. Renata Rosa, eu não me lembro dela. Eu lembro que mostrava, que eu achava massa aquilo.